Ok. Ótima noite, pessoal. Palavra Ok. agora com Pedro Rogério. Bora para cima. Positivo, bacana. Muito obrigado desde já. Mais uma incrível live de quinta-feira, onde daremos início a algumas coisas muito importantes, dado as circunstâncias atuais que todo mundo alimentando nossos corações com informações extremamente ruins. E eu creio que agora o efeito manada está entrando em ação, as pessoas estão com uma série de pensamentos não muito bons. Por outro lado, a mensagem que a gente traz hoje aqui é o pensar e sonhar criativamente. Às vezes disse Albert Einstein que o pensamento lógico pode te levar de A a B, mas a imaginação te leva a qualquer parte do universo. Quando um cidadão desse profere algumas palavras nessa direção, não temos que fazer outra coisa senão dar o braço a torcer e deixar de lado um pouquinho essas questões da lógica, essas questões de usar os sentidos racionais, de querer estar de posse de todas as informações possíveis para poder vivenciar, porque nessas épocas nós estamos mergulhados mais que nunca em um mar de informações, onde somente aquele que é capaz de selecionar bem vai poder sobreviver emocionalmente. Porque vocês podem concordar comigo que vivemos uma era da informação e essa era da informação exige mais que nunca que você ouça o seu coração, ouça o seu instinto e aquilo que tiver concatenado com a sua imaginação, com aquela imagem que você tem sobre si e sobre o cenário em redor, seja o seu norte, para que você não se afogue nessa quantidade cabulosa de informação que anda hoje à disposição. Me lembro que, antigamente, quando você queria saber de alguma coisa, você recebia ali um trabalho da professora e passava algumas horas na biblioteca pública da sua cidade e pegava ali uma série de informações que estavam em conformidade com o seu plano, com o que você queria. Hoje, as informações vêm a você com aquele plano da sua origem, com aquele plano daquele emissor dessas informações. Então, lembrando os livros sagrados, aonde diz que o coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo se inclina para a esquerda. Poderíamos interpretar isso aqui como direita e esquerda, os dois lados do cérebro. A esquerda é o lado racional, é o lado onde você é limitado aos seus 5 sentidos, aquilo que seus olhos veem, aquilo que seu tato consegue tatear e etc. E o lado direito é o lado da criatividade, é o lado do pensamento intuitivo, do lado das suas decisões um pouco mais concatenada com o seu coração. É exatamente nessa direção que vamos estar trabalhando hoje. Vamos imaginar que você vai fazer uma viagem aí da sua cidade até a capital, né, no caso de Minas Gerais. Primeira coisa que você vai determinar aí, qual é o lugar, qual é o destino que você vai. Depois, vai fazer um certo elencar de ferramentas e recursos à sua disposição. Essa distância que você vai percorrer, o meio de transporte que você vai usar, o plano de parada que você vai usar, o tempo que você vai usar para fazer um lanche, alguma coisa. Tudo isso aí é o efeito da criação sua, segundo os elementos que você vai estar à sua disposição. De maneira geral, a palavra criativo é a ação de criar. É aquele que possui uma imaginação, aquele que tem capacidade imaginativa, ele é inventivo, ele é criador, ele é inovador, ele é engenhoso, ele é fértil, ele é fecundo e produtivo. Por isso que fortalecer o pensamento criativo, hoje mais que nunca, é acreditar na possibilidade de realização de alguma coisa. Como no nosso exemplo anterior, a ideia de que você é capaz de fazer essa viagem já é o centro da estruturação dela.
Porque se você diz para si, ou então alguém fala, não, você não vai poder ir, não. O que é isso? Belo Horizonte está longe. Começa com toda aquela conversa fiada em sua volta, você não vai dar os outros passos, que é a busca dos recursos, dos meios e etc. Então, o primeiro passo para entrar em criatividade fecunda, em criatividade produtiva, é exatamente isso. É a crença, é o poder de você ter a fé em si próprio, que você vai começar a co-criar e propor meios para fazer isso aí. Por isso é muito oportuno tomar cuidado com a turminha do isso não é possível, isso não vai dar certo, isso não vai dar conta, é melhor que deixa para lá, deixa quieto. Aquelas vozinhas que costumam falar aos nossos ouvidos sempre que a gente quer fazer alguma coisa nova. A voz sobre si mesmo é a sua principal voz a ser ouvida durante esse processo. Senão você simplesmente mata o seu gênio criativo, você não tem nada para fazer. Você fica preso naquela estrutura de pensar como poderia fazer. E o que mais tem por aí é a turminha do zombeteiro, é a turminha daquelas pessoas de carne, que fica fazendo coça, fica fazendo gracinha, fica fazendo piadinha. Sempre que você costuma ter uma ideia na mente, começa a querer empreender alguma coisa nova, né? Deixa para lá, e começa a ter uma imagem ruim daquele que tenta fazer um avanço. O elemento criativo pode ser sufocado por essas conversinhas. Não sei se vocês lembram, quando eram crianças na escola, levantava a mão para fazer uma pergunta e a turminha da chacota começava a encher os... fulano não entendeu. Cidadão não sabe das coisas. Era mais ou menos assim. Quem diria? Hoje, o gênio é aquele que faz perguntas. É aquele que ousa a querer compreender o quadro geral. E não aquele que fica caladinho, ouvindo tudo, aceitando tudo, e não, é assim mesmo, a vida é assim, ou o pau está quebrando para todo mundo, e vamos todo mundo se lascar, e etc. Já parou para pensar qual é o seu processo criativo nisso? O fato de que você acredita já é o elemento de abertura desse processo criativo. Você pode simplesmente aplicar isso nos seus problemas econômicos, pode aplicar isso nos problemas pessoais, pode aplicar isso nos relacionamentos. É melhor você ter uma crença que liberta e fortalece o seu espírito criativo do que simplesmente uma descrença que mantém aonde está. É aí que começa a história do autoconvencimento. Você acha que é possível? Você acha que é possível viver de trade até o final do ano? Você acha que é possível ter uma vida econômica saudável fazendo essa atividade que você está fazendo? Você já se convenceu do período de treinamento que você há de desenvolver nisso aí? Ou você está possuído pela ideia de comecei hoje, sexta-feira eu tenho que estar rico fazendo coisas que o lobo de Wall Street faz? Ou você já se convenceu de que se em uma semana você não estiver tendo aqueles rendimentos absurdos, você abandona esse projeto? Qual é o seu nível de autoconvencimento que isso tudo é um processo? Você acha isso impossível? Acha isso fácil? Acha isso difícil? Qual é o seu padrão de vocabulário sobre essas coisas que estamos vivendo agora, nesse exato momento? Parou para pensar no que está acontecendo? Normalmente, essa palavra impossível cria uma reação em cadeia, dá uma sequência de outras coisas para sustentar essa opinião inicial. Ah, não, ninguém vive disso. Vem o seu cérebro na sequência, não vive por isso, por isso, por isso, por isso. Ah, mas todo mundo que faz esse tipo de negócio tem prejuízo. Aí vem o seu cérebro dizendo, toma prejuízo por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Seja lá qual for a sua afirmação, o maior computador do mundo vai estar à sua disposição para confirmar o que você está achando. Esse processo de confirmação, ele é um processo constante, ele não para. Ele continua o tempo todo. Por isso que é necessário entrar em ação prática para que essas recepções, essas ideias boas, sejam muito melhor. Quando eu falo para vocês algumas coisas do tipo, anote, é exatamente disso que eu estou falando. A construção de uma mente criativa, de uma mente extremamente positiva na direção do progresso e do crescimento, exige um nível de atitude prática
onde a passividade de apenas ouvir o que o ambiente está te dizendo, o ambiente te dizendo não pode, não dá certo, isso não deve ser feito, ou isso é inútil, deixa isso para lá, criando um estado de conformidade constante, é necessário fazer uma contraforça na direção oposta. Isso vem do mundo da experiência. Existe uma diferença muito grande entre ter dias iguais e ter experiências. Para estimular o pensamento criativo, é necessário ter uma experimentação em algumas áreas da vida que você pode fazer isso sem mais danos, sem coisas absurdas acontecendo. Áreas da sua vida que você pode fazer essas experiências mudando seus dias rotineiros, que andam sendo a repetição de fato, principalmente de fatos verbais, aqueles que você costuma falar todo dia, aquelas coisas que você costuma a falar e ouvir todo dia, começando a mudar esse padrão, automaticamente o espírito criativo começa a ter algumas mudanças. Se você começar a perceber, observa que as pessoas em nossa volta, ou até mesmo a gente, se encaixa perfeitamente naquela musiquinha do Chico Buarque. Todo dia ela faz, tudo sempre igual, acorda às 6 horas da manhã e tá. O processo de crescimento da ação criativa inclui-se fazer pequenas mudanças nessas rotinas. Essas rotinas automáticas que consomem o seu dia, tornando o seu dia exatamente igual, é quase que deletar ele. Se você parar nesse exato momento e começar a se perguntar o que eu almocei na quinta-feira passada, é bem provável que você não lembra. Você não lembra porque todas as quintas-feiras você almoça exatamente no mesmo lugar. Talvez você pergunte por onde você passou na segunda-feira retrasada, ou qual foi o caminho que você passou e o que você notou de diferente. É bem provável que não lembre, porque faz exatamente a mesma coisa. Um dos aspectos da mudança para o processo criativo é exatamente fazer algo melhor. Algo que na sua rotina você vem fazendo de forma automática, porém, você pode fazer uma inserção da pergunta: como é que eu posso fazer isso melhor? Como é que eu posso melhorar esse processo aqui? Um assunto que seria melhoria na sua própria saúde. Uma ação simplesinha, bobinha. Não coisa muito complexa. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o cidadão mora num prédio e o prédio tem 20 andares. Claro que, salvo as respectivas diferenças, ao invés de ir até o seu andar de elevador, pode optar por descer 2 andares antes e subir 2 andares de escada. Isso já é um pequeno avanço na melhoria da sua saúde. Todos sabem que subir de escada é um excelente exercício cardiovascular. Você pode também aplicar essa pequena mudança nos seus próprios relacionamentos, aprendendo a ouvir mais um pouco. Ao chegar de perto da pessoa que se relaciona, pergunta-se como foi seu dia. Como é que foi hoje lá no escritório? Você pode também fazer essa pequena mudança entendendo de algumas coisas bobinhas, na qual diz que você está interessado no que está acontecendo lá de fora, do seu turbilhão de coisas mentais. Aprender um pouquinho mais sobre signos, sobre personalidade, sobre linguagens não verbais, sobre organização de mesa, organização de mesas, cadeiras, colocação de talheres. Mas o que você deve estar pensando? Cara, mas o que isso tem a ver com pensar criativamente? Isso tem a ver com sair da rotina. Isso tem a ver com sair do automático. Fugir daquele padrão repetitivo que te mantém naquele nível atual que você está. Normalmente, coisas dentro do padrão significa coisas dentro da média. Obviamente, ninguém quer ficar vivendo na média. Você quer ser um destaque. Você quer se destacar na multidão. Você quer se destacar dentro da sua família. Você quer se destacar dentro do seu grupo de amigos. E essas pequenas melhorias em áreas que talvez você não dá muito significado, significa, a priori, apenas a mudança na repetição de fatos enfadonhos e repetitivos. Dizem por aí que é aniversário quando se considera se as pessoas estão fazendo X anos de vida. Vocês já repararam isso?
Vão bater palma, tal, parabéns para você, tá, 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 tá. Cidadão completou hoje, sei lá, 60 anos de vida, 60 anos de tempo passado. Mas se você olha um pouquinho mais, talvez você não encontra ali vivências interessantes. São 50, 20, 30, sei lá quantos anos, iguaizinhos, tudo igual, tudo a mesma coisa. Aonde está o espírito criativo para evoluir? Está nessas pequenas coisas diárias que você resolve implementar. Ah, mas eu vou chutar o balde, mudar de cidade, mudar de carreira, mudar de emprego. Não, 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 não precisa disso tudo. Apenas aceite a oportunidade de fazer mais e melhor no seu lar, no seu trabalho, na sua saúde. É sabido que o próximo nível para onde você está indo, uma vez que experimenta essas modificações todas, ele é cheio de atividades que antecede esse nível. Existe uma série de pré-nível em todas as áreas. Vamos imaginar que você queira ter a saúde excelente. Existe um pré-nível de saúde excelente. Vamos imaginar que você queira ter um casamento excelente. Existe um pré-nível nisso. Esse pré-nível é onde as coisas acontecem, onde essas melhorias contínuas acontecem. E pode acreditar nisso. Esse pré-nível é cheio de serviços a serem entregues com excelência. Serviços a serem entregues com excelência no seu ambiente que você está. Ora, bolas. Quando você vai querer arrumar um parceiro para alguma atividade que você quer empreender, o que você vai buscar? Você vai buscar uma pessoa extremamente ocupada ou você vai procurar uma pessoa extremamente desocupada? Adivinha onde está o nível de criatividade? Na pessoa ocupada, porque faz fazer muitas coisas se encaixarem dentro de um organograma no pequeno espaço de tempo. Afinal de contas, tempo é a única coisa democrática no mundo. 24 horas, todos nós temos 24 horas. Mas 24 horas tem pessoas que fazem bobagens e tem pessoas que sobem de nível. Uma dessas resistências de pré-serviço significa anotar as ideias criativas que você tem com quais essas pequenas mudanças vão acontecendo. Anotar essas ideias. Vamos imaginar que durante o começo da semana você teve a ideia incrível de lembrar que na sexta-feira é o seu aniversário de casamento. Anota isso. Para coroar isso com um evento, para coroar isso com uma comemoração, com uma celebração. Vamos imaginar que na segunda-feira você lembrou que na sexta faria um ano que você está estudando esse mercado na qual você está inserido agora. É um bom momento de você anotar qual é o seu plano para sexta-feira. Reunir com os amigos que te apresentou esse negócio, reunir com as pessoas que estão estudando com você, ou reunir seus próprios livros de anotações, seus cadernos de anotação. Habitue-se a esboçar essas pequenas ideias num papel. Por isso que quando a gente for se encontrar pessoalmente, eu espero que ainda esse ano, uma das primeiras coisas que gostaríamos de ver é o seu conjunto de cadernos que você anota essas ideias. Assim você estimula o pensamento criativo através de associação e vendo pessoas fazendo a mesma coisa. Associando-se com as pessoas que também querem pensar criativamente, que também querem sair do efeito manada. Sair do efeito, de um mundo horroroso, que tempos finais e etc, etc, etc. Uma vez que você tem esse conjunto de abertura de mundos, na qual você está exercitando a sua melhoria constante, você pode fazer algumas coisas extras. Já parou para pegar um livro infantil e ler para uma criança? E prestar atenção de como é que ela reage? Outra coisinha simples, tirar o sapato e pisar na grama. Sentir outras sensações no ambiente que você vive.
lavar seu carro, lavar sua moto, descalço, ter uma percepção diferente do ambiente em sua volta, andar de bicicleta, já passou. A pessoa, quanto tempo a gente não faz uma coisa dessa? Ou aproveitando esses dias de quarentena, pintar o muro da própria casa. Se expor a esse nível de experimentação sensorial um pouco mais ampla, senão a repetição. Essa repetição faz os dias ficarem iguais, dias ficarem monótonos. E o mais perigoso de tudo, dia junto à manada. Por que a gente bate tanto tecla nessa coisa da manada? Porque parece-me que, de uns dias para cá, a tonática pânico, a evidência de pânico, a evidência de fim do mundo, a evidência de cataclisma, tem deixado as coisinhas bacanas da vida passar em branco. Coisas pequenas. E isso tem tomado as pessoas de um nível de ansiedade que, obviamente, há de interferir nos seus sistemas imunológicos. Há de interferir no seu ciclo familiar. Há de interferir nas suas relações com seus colegas de trabalho ou com o mundo novo que está surgindo na sua frente. Mais que nunca, de agora em diante, a ideia de que a sua imaginação tem um poder muito grande sobre a sua vida, ela há de se tornar presente. Há de se tornar presente como você se vê, como as pessoas te veem, o mundo do imaginário na sua cabeça, de hoje em diante, se tornará um dos pilares da sua própria existência, querendo ou não saber disso. Ora bolas. Qual pessoa que você conhece que anda consumindo uma quantidade cabulosa de informações do pânico e que na última vez que você viu, ela estava gripando? A última vez que você a viu, ela estava caindo cabelo ou enchendo o cabelo de caspa. Portanto, dada a importância desse assunto, que será um tema da próxima live, nós vamos tratar disso de maneira mais profunda, na qual eu afirmo com você com toda certeza que imaginação é muito importante, sim, porque ela também vai refletir a sua reação ao meio que você está vivendo. E essa sua reação é um reflexo do seu autoconceito. Você quer saber mais sobre isso? Faz um teste. Vai em uma loja movimentada, hoje não tem, ou então puxa na memória aí sobre isso. Lembra quando você foi vestido de forma simples? Com uma forma tranquila, com a roupa casual? Lembra como você foi atendido? Depois faz o exercício de memória e lembra quando você foi na mesma loja, quando foi acompanhado da esposa ou do esposo? Lembra quando você foi bem vestido? Uma vez conversando com um amigo meu, na verdade conhecido, ele me contando com muito orgulho, engraçado essas coisas, que tem gente que tem orgulho de ser tratado assim. Ele foi ao banco muito mal vestido, do jeito que ele trabalha lá no trabalho dele, ele tem um trabalho super simples. Com a mesma roupa, tal, nem fez nada diferente. Chegou lá, o gerente do banco não deu muita atenção para ele. Chegou na vez de ser atendido, ele não foi muito bem atendido do jeito que ele queria. E aí veio contar para mim na sequência que, apesar da aparência não muito boa, ele tinha lá não sei quantos mil na conta e virou para o gerente e disse que depois daquele tratamento ele queria sacar todo o dinheiro dele. Veio contar isso para mim, eu falei, cara, deixa eu te falar um negócio, cada lugar, cada ambiente que a gente vai, existe uma maneira de estar lá, existe um protocolo para estar lá, existe uma imagem para estar lá.
O gerente, infelizmente, não é para ser assim, mas isso é de modo automático, ele não te atendeu proporcional à quantidade de dinheiro que você afirma que tem na conta. A quantidade de dinheiro que diz que você tem na conta não está equivalente ao que você está apresentando para ele. Você não deu para ele as informações necessárias para ele fazer essa avaliação. Então, o seu sentimento sobre você, o que você está sentindo sobre você, ao vestir essa roupa, tá com essa roupa, não entrou no estado de protocolo, não cumpriu algumas coisinhas básicas, exibiu para o gerente informações mínimas sobre você. E aí ele percebeu em você algo diferente do que tinha lá na sua conta. Você não pode culpar ele por ter tratado você assim. Não fui eu que inventei essas regras. Não fui eu que inventei. Eu só sei que é assim. Policiais quando estão na rua tem determinado padrão de pessoa que ele olha e resolve abordar. Tem outro padrão de pessoas que tem um investimento diferente que ele passa direto e não aborda. Ora, bolas. Se eu sei o que faz eu ser tratado com importância, claro que eu tenho benefícios em parecer importante, porque isso vai me ajudar a pensar de maneira importante. Já é sabido que o uniforme do indivíduo cria a atmosfera do ambiente. Olha os mundos das profissões. Todo ambiente tem dicas da atmosfera que tem lá. Você pode ir num ambiente hospitalar, estão todos de branco. Você vai numa barbearia, o pessoal está de jaleco, ou tem algumas ferramentas ali que dizem que aquilo ali é uma barbearia. Você vai em um escritório de advocacia, tem uma pessoa que tem uma aparência de advogado. Mas você me pergunta, então, eu não posso gastar dinheiro com isso. Eu afirmo para você que você deve eleger um dia da semana para esse ritual. Um dia na semana para esse ritual. Olha o pessoal que vai na igreja, por exemplo. Domingo coloca terno, gravata, tal, veste a sua roupa mais bonita e vai lá celebrar a vida, celebrar as bênçãos da semana, celebrar a comunidade ali. Um único dia na semana. Existe um tipo de aparência a ser desenvolvida que cria uma atmosfera dentro da sua cabeça de ser bem-sucedido nesse sentido. Você confiaria, por exemplo, entrando dentro de um consultório médico e o camarada é cardiologista e você está entrando dentro do consultório médico e ele está lá com um isqueiro ou então com um cinzeiro em cima da mesa, mostrando que ele fuma? Confiaria? Isso também vale para a gente. Eleja um dia para se vestir nesse tema que nós estamos vivendo hoje, como executivo de Wall Street, para operar no mercado. Eu garanto que isso faz a melhor diferença na sua cabeça. Experimente um dia na semana operar vestido de terno e gravata. Eu sei que essa atividade pode ser exercida no canto da casa, de cueca, de chinela, etc., sem camisa, de camiseta, mas experimente fazer esse exercício. Melhorar a sua própria embalagem de forma tal que o espelho traga para você, inconscientemente, os benefícios daquela aparência que você acabou de colocar. Antes de sentar na mesa de operação, faça isso. Vista-se como um operador da bolsa de verdade. Aquele camaradinha que está lá dentro da bolsa agora, fazendo aquela gritaria toda. Ah, mas eu não tenho aquela indumentária toda. Vista o melhor que você puder. Como se estivesse indo para a festa. Estivesse indo para a igreja. De forma tal que dê a si mesmo um alto valor próprio. Uma música mental silenciosa, bacana, tranquila, te colocando para o próximo nível.
Isso chama gestão ativa da opinião pessoal. O motivo disso é porque o ambiente que a gente frequenta já tem a sua forma de fazer marketing. E nem sempre esse ambiente que a gente frequenta, claro que aí estabelece uma rotina, alguns frequentam ambientes assim de vez em quando, outros sempre. De vez em quando ou sempre, não interessa, mas o ambiente já tem a forma de marketing em cima de você. O ambiente já está fazendo isso com você, imprimindo sobre você alguns valores que talvez não é o que você quer. Então, o primeiro passo é convencer-se de que o seu trabalho, que a sua rotina de melhoria é importante. Já se perguntou por que você trabalha? Tem gente que fala, eu trabalho para pagar as contas. Ora bolas. Contas parece que elas procriam, elas multiplicam, elas não criam uma na outra. Parece que ela não tem fim. Que tal mudar isso? Usando a imaginação e a descrição melhor do próprio trabalho. Como que seu trabalho impacta no futuro para você e para as pessoas que você ama? Um colega meu outro dia desse me perguntou como fazer isso na prática, eu simplesmente respondi, leve seu trabalho para casa. Como assim para casa? Não, o oposto, leve a sua casa para o seu trabalho. Quando você estiver lá no seu trabalho, lembra que é o seu trabalho que está providenciando, que está provendo aquela escola para o seu filho, que está provendo aquele refresco do ar-condicionado para você à noite, que está provendo aquele carro que está ali na sua frente. O seu trabalho, você faz parte de um sistema maior, na qual você impacta na vida das pessoas. Você que é um operador de bolsa, você garante a muitos, um sistema de captação e gestão de recursos. Alguns entram apenas para dar liquidez ao mercado, mas outros fazem parte de coisas maiores. Existe um certo orgulho no processo. Esse orgulho está em todas as áreas. Não importa quanto rendimento tem. Se o cidadão é barbeiro, ele trabalha com autoestima, eleva a autoestima da pessoa com um custo financeiro bem pequeno, com um investimento bem pequeno. Se o cidadão é psicólogo, ele está ali proporcionando um alinhamento das áreas vitais da vida. Cada profissão, cada carreira tem algo maior que ela está inserida e é preciso você se conectar com ela para não ser pego na imensidão da rotina e da mesmice. De modo tal que o seu modo de agir ele constitui uma base real desse todo que você faz parte. Várias vezes por dia, faça esse lembrete a si mesmo sobre a importância do seu trabalho. O sistema na qual a gente está inserido, ele não tem esse processo de maneira muito favorável a gente. Tem muitas pessoas que gostam de culpar esse sistema desfavorável e dar o nome de a sociedade opressora, a televisão opressora, o mundo patriarcal, não sei o quê, a eterna vítima. Quem é vítima não muda o sistema, muito menos a própria vida. É melhor ter um sistema de gestão pessoal de autopromoção positiva. Portanto, antes de você iniciar uma nova tarefa, relembre-se a si mesmo qual é a importância daquilo ali. Você vai operar na bolsa hoje, você vai operar como trader hoje, isso faz parte de um plano maior na sua vida. Você já anotou isso em algum lugar e você sabe isso de cor e salteado. Cultive um autoelogio que eleva e não um autocastigo que derruba. Aquela prisão do trauma da negação, da trauma da negatividade. Ai, céu, semana passada eu fiz isso, me dei mal, e fica ali naquela roda. Não adianta.
Não foi à toa que o Instagram ocultou os likes. As pessoas estão dependentes tão grande de aplausos externos. Hoje em dia estão querendo aplauso até por atravessar a rua sem ser atropelado. Hoje em dia estão querendo aplauso até porque fritou um ovo sem remetar a gema. Mas eu tenho que lembrar você que a melhor palma, o melhor like é aquele like que vem de dentro, que é o seu orgulho com o processo de melhoria contínua. Porque muitas vezes os aplausos externos, eles não virão. Muito pelo contrário, pode vir até um conjunto de desaprovação que poderia ser ofensivo. Quantas vezes você já ouviu alguém da sua família perguntando para você: Ih, você vai largar esse trem de trader, não? Arruma um serviço de verdade. Arruma um emprego de verdade. Portanto, uma voz saudável sobre si mesma, uma voz saudável sobre como você se entrega a esse processo de melhoria, inclui você tomar alguns cuidados específicos na sua própria existência. Dá um jeito de falar apenas de saúde, dá um jeito de falar apenas de progresso, dá um jeito de apenas falar de prosperidade, dá um jeito de desligar a televisão e os noticiários. Você fez o quadro das 5 características importantes que você tem. Esse quadro que foi pedido na aula passada, com aquelas 5 ou 6 palavras que resume cada uma dessas habilidades, ou as suas maiores qualidades, não tenha vergonha de descrever a si mesmo com os olhos mais bondosos e de acolhimento possível. De bom filho, bom marido, um bom estudante, um exímio leitor, atento às necessidades em volta de você, um exímio desligador de televisão. Quem dia que isso seria uma habilidade? E manter a TV desligada é uma habilidade. Saber manusear bem os aplausos sociais, essa mania maluca de buscar esses likes, buscar os curtir, etc. Isso deixa as pessoas praticamente doentes. Muitas pessoas não aprovam a sua maneira de ver, de pensar, de existir. E aí? Você acha que brigar com o mundo faz alguma diferença? Tem gente que comete o absurdo de só tocar a vida depois de todas as pausas, de todos os bate-palmas. Existe uma técnica poderosíssima, descrita nos livros de PNL. Quem inventou esse negócio foi uns camaradinha, Harvard, chamado Richard Blender. Programação neurolinguística, programação ou neuroassociativa, como queira, na qual muda-se o comportamento através de constatações verbais, mentais e de pequenas atitudes. Uma dessas coisas, essas ferramentas bacanas que o pessoal inventou, é a técnica da modelagem. Modelar é você imitar, você entrar naquela coisa, entrar naquele personagem, entrar no como se. Você pode utilizar isso aí como a força do herói, o uso das biografias como uma base de material. No caso de vocês, trabalham com isso, do Warren Buffett, do Bill Gates, do Donald Trump e outros mais. O estudo dessas biografias fará você responder algumas perguntas que faz você automaticamente sair daquela rotina da mesmice, do dia a dia comum, para um preparo de próximo nível. Após o consumo dessas biografias, vocês escolhem aí seus prediletos, citei alguns, mas pode ter outros, fiquem à vontade. Uma pessoa importante se aborreceria com isso que eu estou aborrecendo agora? Essa neura com tudo é pessoal, tudo é agressão ao seu eu, tudo é agressão a você. Senhores, o centro do mundo não é o seu umbigo. Eu converso com gente o tempo inteiro e algumas pessoas sempre estão ofendidas com coisas que estão acontecendo lá na Conchinchina do Paraná.
Às vezes eu tenho que bater no ombro e falar, moço, deixa eu te falar, esse cidadão que você está achando que está se importando com você, não sabe nem que você existe. Vamos começar a elevar os seus pensamentos. Você não é essa bala toda do biscoito, não. Menos. Uma pessoa importante faria. O que ela faria se lhe ocorresse uma situação, uma ideia parecida com o que você está tendo? Estou usando uma linguagem adequada? É impressionante que em cada grupo social existe um padrão de linguagem. É perceptível isso. Você sabe que está conversando com alguém do Paraná pelo sotaque, alguém de Minas pelo sotaque, alguém lá do Pará pelo sotaque. Você sabe se está falando com alguém ou se você é esse alguém quando o camarada é prolixo em pobretrês. Ele conhece todo o linguajar que o tal do pobre usa. Fala gíria, maneirismos, roupas, gingados, andados. Ora, bolas. Quais são as evidências que você tem que um gato é um gato? Quando ele mia. Cachorro, quando ele cachorro é late. O tal do pobre, o tal do atrasado, o tal do cidadão preso na mesmice, na mediocridade, ele tem um conjunto de palavras tão específico para ele que é pouco provável que vá se libertar disso ali. Ao estudar as biografias, você começa a entender qual é esse negócio da linguagem. O seu negócio tem linguagem própria. Quando tem duas pessoas conversando em trader, quem for de outra área não entende nada. Quando for 2 ou 3 pilotos de avião conversando, alguém que não é da área não entende nada. Que tal começar a desenvolver um padrão de linguagem rumo ao progresso, rumo ao próximo nível? Uma pessoa importante leria isso que você está lendo? Eu não sei se no seu estado aí tem isso, mas aqui em Goiás tem um troço que chama Jornal Daqui. É um jornalzinho que as massas juntam, leem e cortam uns ticketzinhos para trocar em quinquilharias. Você pega um negócio daquele, se você torcer, sai sangue. O cidadão fica expert em futilidades locais. Fulano que bateu em Beltrano, ciclano que brigou com o outro por causa de uma faca, alguma coisa. É impressionante. Tem alguns amigos, não no sentido íntimo da coisa, pessoas que a gente visita ocasionalmente, que tem um canto da fala cheio daquele negócio lá. Você fica pensando, gente, a quantidade de horas que se passa consumindo essas informações. Você se pergunta, uma pessoa importante leria isso que você está lendo agora? Uma pessoa importante teria esse assunto que você está tendo? Como é que uma pessoa importante descreve o seu trabalho para outras pessoas? E colhe na sua mente de uma vez por todas. É assim que agiria uma pessoa importante? O material para você pensar, agir, conversar, discutir, dialogar, interagir, estar com os seus, são essas biografias. Eu diria que devemos ler pelo menos uma por ano. Se você for muito bom, leia 2. O entendimento da mente dessas pessoas pode te dar bons materiais. É claro e obviamente que isso não é garantia de que você, a partir daquele momento, vai pensar como ele. Mas creia, apenas creia. Se simplesmente desligar a televisão, você já tem paz de espírito, de estar vivendo num mundo que você controla, que é o seu mundo interior, que é o seu mundo da sua casa. Imagina, então, você consumindo essas informações, na qual o seu coração também se acalenta daquelas histórias que você está lendo. Ou você pretende ler biografia de gente que fez grandes cagadas?
Tem também. Tem biografia de gente ruim por aí. Eu, particularmente, não gosto de lê-las. Deixa lá. Acho um desperdício de árvore. Acho um assassino de vegetais. Deixa quieto. Não beiro. Prefiro coisas bacanas. Tipo Donald Trump, Pablo Paucar, Robert Kiyosaki, Bill Gates, Warren Buffett, Howard Schultz, dono da Starbucks. É uma biografia incrível. Richard Branson, do Grupo Virgin. Uma biografia incrível também. Você tem que colocar isso como prioridade existencial. Esse seu flerte com o próximo nível. Atividades do mundo básico, tais quais comer, beber, se vestir, manter o nível de vida do jeito que está. Isso consome bastante energia. Fazer do seu descanso, do seu lazer, o preparo para o próximo nível. Não tem problema nenhum. Apenas afirmo para vocês, uma vez por todas, a televisão não é um preparo para o próximo nível. É um preparo para o nível anterior. Se brincar para o buraco, para a loucura, para a insanidade. Esse é o tema para a aula de hoje. E na sequência, na próxima quinta-feira, nós falaremos com mais detalhes ainda, de como programar aquela conversinha que fica na cabeça o dia inteiro. Aquela voz que fica conversando com a gente o dia todo. Desde a hora que a gente acorda, até na hora que vai dormir. A menor distância dos seus dois ouvidos, que é essa coisinha chamada cérebro, não cala um minuto. Fala, 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 fala sem parar. E é sobre essa voz que nós vamos falar na próxima quinta-feira. Eu aguardo vocês no próximo encontro. Agradeço a oportunidade de estar conversando. Espero que vocês tenham anotado coisas interessantes. E, repito, faça os exercícios que eu estou propondo aqui. Os exercícios da aula anterior foram colocar 5 qualidades no papel, em uma folha A4, imprimir essas palavras, deixar visível. O exercício desse passo agora, que se trata de criatividade, vai de coisas simples a fazer coisas melhores na sua rotina, melhorar, até algumas coisas novas que talvez você não faz. Do tipo andar de bicicleta no quintal da sua casa, pisar no chão, essas coisas bacanas assim. Não deixem de fazer esses exercícios. Façam isso por mais simples que pareça. É muito bacana, vocês vão gostar. Obrigadão, galera. Até quinta-feira que vem. Tamo junto. Que aula.